Olá a todos, eu sou Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Pessoal, inicialmente, gostaria aí de estar agradecendo aí e dando boas-vindas à chegada dos novos inscritos no canal, sejam todos bem-vindos. E agradecer, claro, a todos que vêm assistindo e compartilhando, a última série postada no canal, a série Netzarim. Agradeço a todos aí que têm acompanhado aí os estudos desse canal, todas as informações trazidas através daquela última série. Creio que a maioria deve estar meditando a respeito, das informações trazidas através da série. E claro, através desses novos inscritos, gostaria de estar agradecendo, fazendo os agradecimentos especiais aqui para algumas pessoas que veladamente têm apoiado esse canal. Dentre eles, Rômulo Marasquim, do canal do Rômulo, canal Cortes do Rômulo e também do canal Homeland, Raidson Menezes e Maurício Zimmermann, do canal Os Insurgentes, Raul Costa, do canal O Mensageiro, e claro, por último, Gigliane Ferreira, do canal da Gigi. Então, para todos aí que conhecem esses canais, se puder, dá uma pesquisada aí, joga na busca do canal e a partir daí vocês tentem adicionar. São ótimos canais com excelentes conteúdos, ok? Bem, pessoal, para a gente dar continuidade rápida, porque o foco desse canal é nas informações, eu postei aí recentemente a série Netzarim através de 5 capítulos e a série está indo muito bem. Muitas pessoas estão assistindo, estão de certa forma conseguindo captar, absorver as informações, e isso é muito bom. Então hoje nós iniciaremos aqui no canal, vou trazer aqui no canal um novo estudo a respeito de uma doutrina herética que foi criada por Justino, um dos pais do cristianismo, e claro, foi moldada no decorrer dos séculos através aí dos chamados teólogos ditos cristãos, que é o dispensacionalismo. Então, eu não sei exatamente com quantos capítulos vai ter essa série. Eu vou iniciar a gravação agora, mas creio que terá de 2 a 3 capítulos. Será uma série um pouco mais curta, mas debateremos aí a respeito dessa doutrina herética surgida aí após o ano de 98, após o ano de 98 aí, após a rebelião gentílica na eclésia apostólica, na verdadeira igreja, que foi liderada por Inácio de Antioquia. Isso, ou seja, o que começamos no estudo anterior é um complemento de informações que eu vou trazer aqui através dessa nova série chamada Dispensacionalismo, ok? Então, deixo claro aqui que esse estudo eu tenho em PDF aqui. Eu não sei quem foi o autor é desconhecido, ele não assinou aqui a obra. O texto está todo em PDF, eu vou trazer a leitura aqui para vocês. Nós iremos debater possíveis erros de dicção, ou até mesmo peço perdão a todos vocês assim de início, se eu cometer algum deslize aqui é por conta de erros de digitação do próprio texto, ok? E claro, o texto ele vai trazer nomes e títulos paganizados, atuais, e eu vou fazer o máximo para trazer os nomes originais aqui para vocês. Claro, quando eu achar necessário, eu vou fazer uma pausa e faço um pequeno comentário sobre aquele trecho, quando eu achar necessário. Mas vou tentar deixar o estudo fluir o máximo possível. Como eu falei, a intenção aqui no canal é trazer o máximo de informações no menor espaço de tempo possível. Então, sem mais delongas, bora para o estudo. O erro do dispensacionalismo. Na minha vida anterior, eu costumava ensinar teologia dispensacionalista.
ela moldou minha perspectiva bíblica e, mais especificamente, minha perspectiva sobre os estudos do fim dos tempos. Até que um dia, não sendo mais capaz de tolerar algumas das tensões bíblicas, eu realmente comecei a contestar. Eu coloquei tanta confiança em pastores e teólogos sobre o assunto que foi de fato o momento em que comecei a realmente assumir que não sabia de nada e então testar tudo. Percebi que meu entendimento do dispensacionalismo foi adquirido lendo livros e doutrinas e não necessariamente estudando as escrituras, as separadas escrituras, ou a palavra do Altíssimo. Foi nessa época que comecei a perceber que simplesmente não parece fazer nenhum sentido teologicamente separar a Igreja de Israel ou Israel da Igreja. Na verdade, foi através desse estudo que comecei a perceber que toda a palavra do Altíssimo ainda é verdade e é para qualquer um que proclame fé nas Escrituras e, portanto, por extensão, fé em Yahushua HaMashiach, né? Aqui está o nome dele, paganizado, ou em hebraico, aqui ele usa Yeshua HaMashiach, mas na verdade é Yahushua HaMashiach. O seu nome Yahu salva, Yahusha, ok? Continuemos. É por meio desse estudo que percebi que nós, como seu povo, devemos praticar toda a palavra do Altíssimo e não apenas parte dela. Percebendo a plenitude da liberdade e as bênçãos do que estava faltando no dito cristianismo tradicional e dominante. Este é o momento que mudou minha vida, a vida de minha família. Queremos sempre deixar claro que não estamos apresentando isso como se tivéssemos tudo resolvido. Nós simplesmente pedimos que você teste o que ensinamos nas Escrituras para ver se essas coisas que dizemos são verdadeiras. Este ensino irá concluir o seguinte: 1. Existe apenas um corpo do Messias, não os corpos do Messias. 2. O ensino da corrente principal do dispensacionalismo é considerado um erro quando comparado às Sagradas Escrituras. 3. Israel não está separado da igreja e a igreja não substituiu Israel. Esta não tem a intenção de ser uma análise completa de todos os erros do dispensacionalismo. O objetivo aqui é trazer à luz as inconsistências bíblicas resultantes geradas por esta estrutura teológica defeituosa, escavando os pilares de sustentação do dispensacionalismo, usando a nitidez da verdade das separadas escrituras. Então, o que é dispensacionalismo? O dispensacionalismo, geralmente ali a mensagem que essa doutrina traz é: Israel e a igreja são entidades separadas. O dispensacionalismo é um sistema teológico que ensina que a história bíblica é melhor compreendida à luz de uma série de administrações sucessivas dos tratos do Altíssimo Yahuwah Tsevaot com a humanidade, que chama de dispensações. Ele mantém distinções fundamentais entre os planos de Yahuwah para o Israel nacional e para o chamado Novo Testamento, igreja, e enfatiza a profecia de um fim dos tempos e um arrebatamento pré-tribulação da igreja antes da segunda vinda do Messias. Seu início geralmente está associado ao movimento Irmãos de Plymouth, no Reino Unido, e aos ensinamentos de John Nelson Darby. As dispensações. De acordo com esta doutrina,
existem 7 dispensações. 1. Inocência ou liberdade. Ali o livro de Bereshit, traduzido por Gênesis, capítulo 2, versículos de 8 a 17 e versículo 25, antes da queda de Adão. 2. Consciência. Livro de Bereshit, capítulo 3, versículos de 10 a 18, ou livro de Romaniá, traduzido por Romanos, capítulo 2, versículos de 11 a 15, de Adão a Noah. 3. Livro de Bereshit, capítulo 9, versículo 6, livro de Romania, traduzido por Romanos, capítulo 13, versículo 1, de Noah a Abraham. 4. Regra patriarcal ou promessa, livro de Bereshit, capítulo 12, versículos de 1 a 3, capítulo 22, versículos de 17 a 18, e Galúcia, traduzido por Galatás, capítulo 3, versículos 15 a 19, de Abraham a Moshe. 5. Lei mosaica, livro de Shemot, traduzido por Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 26, livro de Galúcia, traduzido por Gálatas, capítulo 3, versículo 19, de Moshe a Hamashiach, ao Messias. Ponto 6. Graça, livro de România, capítulo 5, versículos de 20 a 21, e Éfesia, livro de Éfesia, traduzido por Efésios, capítulo 3, versículos de 1 a 9, a era da igreja atual. 7. Um reino milenar literal de 1000 anos que ainda está por vir, mas logo virá. Livro de Yeshayahu, traduzido por Isaías, capítulo 9, versículos de 6 a 7, capítulo 11, versículos de 1 a 9, e livro de Gilihana, traduzido por Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Cada uma dessas dispensações representa uma maneira diferente pela qual Yahweh trata o homem, especificamente um teste diferente para o homem. Da Scofield. Esses períodos são marcados nas escrituras por alguma mudança no método do Altíssimo de lidar com a humanidade com respeito a 2 questões, do pecado e da responsabilidade do homem. Cada uma das dispensações pode ser considerada como um novo teste do homem natural, e cada uma termina em julgamento, marcando sua falha total em cada dispensação. Princípios do dispensacionalismo. Além dessas dispensações, o real significado teológico pode ser visto em 4 princípios básicos que fundamentam o ensino dispensacional clássico. O dispensacionalismo mantém 1. Uma distinção fundamental entre Igreja e Israel. Existem 2 povos de Yahweh com 2 destinos diferentes, o Israel terrestre e a Igreja espiritual. Ponto 2. Uma distinção fundamental entre a Torá e a graça, ou favor não merecido. São ideias mutuamente exclusivas e incompatíveis. 3. A visão de que a igreja do Novo Testamento, ou escritos nazarenos, é um parêntese no plano de Yahweh que não foi previsto pelo Tanar, conhecido como Antigo Testamento. 4. Uma distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda do Mashiach, o arrebatamento da igreja na vinda do Mashiach nos ares em Tessalonikia, traduzido por Tessalonicenses Aleph, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Precede a segunda vinda oficial à terra em 7 anos de tribulação.
Vamos testar isso nas Escrituras. Existem dois corpos, Israel e a Eclésia. Somos todos um corpo no Mashiach, o que inclui Israel. Livro de Coríntia Aleph, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 a 13. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Hamashia, Yahusha, Hamashia também. Pois todos nós somos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Éfesia, capítulo 3, versículo 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Yahusha Hamashia pelo Evangelho. Livro de Yohanan, capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E esse corpo é a igreja. Livro aí de Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Yahusha Hamashia, pelo seu corpo, que é a Eclésia, a igreja. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Yahusha Hamashia é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Igreja é o corpo, Yahusha é a cabeça do corpo, Yahusha é o salvador do corpo. Portanto, qualquer pessoa que já foi salva ou será salva é parte do corpo e, portanto, parte da igreja, porque o Messias é o único caminho para a salvação e eternidade, seja Adão e Revá, Abraham, Moshe, Shaul, Yohanan, Kefa, você ou eu. Todos nós reivindicamos o Messias como nosso Salvador, enviado pelo Altíssimo, pelo Abba, pelo Pai. E, portanto, nós somos todos partes do único corpo, né, no Mashiach, a igreja. Todo aquele que é salvo pelo Mashiach faz parte do corpo, né? Colossaia, livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Livro de Efésios, capítulo 3, versículo 6. O segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que o Altíssimo fez por meio de Yahusha Hamashia. A igreja de Yahusha Hamashia existe em todas as gerações. Livro de Efésios, né? Livro de Efésios, capítulo 3, versículo 21. A essa glória na igreja por Yahusha Hamashia em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Sabemos que os apóstolos consideravam Israel no Tanar como a igreja. Muitos dispensacionalistas disseram: Israel não é a igreja, e a igreja não é Israel.
Muitas doutrinas e escatologia são construídas sobre essa premissa. Ainda assim, quando alguém examina as próprias escrituras, fica surpreso ao descobrir que Israel, no Tanar, chamado também de Antigo Testamento, é repetidamente chamado de igreja. Em Mahassei Shihilim, traduzido por Atos dos Apóstolos, capítulo 7, até mesmo Sefânia, né, traduzido por Estevão, nos avisa desse fato quando foi falsamente acusado de ensinar que Yahusha mudou a Torá de Moshe. Livro de Atos, capítulo 7, versículo 38. Este é o que esteve entre a congregação, igreja, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar-las. Né? Sefânia se refere claramente a Israel no deserto como a igreja, a congregação. E ele diz claramente que os oráculos vivos no Monte Sinai são dados a nós, como a igreja do Novo Testamento, né? Escritos nazarenos. A igreja existe desde Adão e Revá, reunidos como crentes no Mashiach. A igreja claramente não é um novo desenvolvimento. Literalmente significa um grupo de os chamados, né? Ou eclesia, ou kahal, do hebraico. Todos na fé são chamados das nações, gentios, para a verdadeira nação de Yahuwah Tsevaot, Israel. Como disse o livro, né, de Kefa Aleph, ou 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, ou nação separada, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observe como existe apenas uma nação sagrada, e é singular. E somos chamados de gentios, ou fora das nações, para uma nação sagrada. Livro aí de Kefa Aleph, ou 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vós que, em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Yahuwah, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Não foi por acaso que Sefânia, um judeu crente, pertencente à casa de Yahudá, que entendia os costumes gregos, chamou Israel de igreja ou eclésia, por sua versão grega, né, da Bíblia, a Septuaginta, regularmente usa eclésia para se referir a Israel. Muitos crentes, naqueles anos, confiaram fortemente na Septuaginta, e o Novo Testamento está repleto de citações dela. Assim, aqueles no primeiro século estavam bem familiarizados com o conceito bíblico de que a igreja de Yahuwah, nos tempos do Tanar, era a nação de Israel, assim como a igreja nos escritos nazarenos, também conhecido como no Novo Testamento, também é o mesmo Israel. Centenas de anos depois, a estrutura teológica interpretativa do dispensacionalismo seria inventada e ensinada, embora seja contrário ao ensino das Escrituras. A palavra grega eclésia, chamados para fora, é o equivalente hebraico da palavra kahal, que também significa congregação ou assembleia convocada, também relacionada a dar testemunho. Em todos os casos em que a congregação ou assembleia é encontrada
Nas versões em português do Tanar, também conhecido por Antigo Testamento, eclésia é usado na Septuaginta. Israel é a eclésia ou kahal, a igreja. É isso que Shaul, traduzido por Paulo, ensina. Em România 11, Paulo ensina que a salvação pela fé no favor imerecido nos traz para o reino. 1. Antes éramos da oliveira brava, gentios e nações, e agora somos enxertados na oliveira cultivada. Israel, nação do Altíssimo, nação separada. Paulo nos ensina que existe uma nova árvore chamada a igreja, que é distintamente separada de Israel. Paulo ensina que somos enxertados na árvore já existente, que é Israel. Leia o livro de Irmeiahu, traduzido por Jeremias, capítulo 11, versículo 16. Uma vez no reino, somos apoiados pela palavra do Altíssimo. 2. A raiz, o Altíssimo, nos sustenta e nos alimenta, o que significa que recebemos os caminhos, que são os mandamentos do Altíssimo, que é a palavra. Portanto, toda a palavra do Altíssimo, não apenas parte dela, deve ser usada nas instruções sobre como andar retamente. Vocês podem ler aí Timóteos Bet, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. É o que nos sustenta e nos nutre, é a raiz, é a base, a rocha. Levando à conclusão, à medida que esse enxerto continua, todo Israel será salvo, a casa de Israel e a casa de Yahudá. Vamos ler em România 11, livro de România, traduzido por Romanos, capítulo 11, versículos 17 a 26. Se, porém, algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbas, mas teme, porque se o Altíssimo não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Yahua, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Yahua. Se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Yahua é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se fosse cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: verá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacov as iniquidades. A questão toda é que
os gentios devem ser enxertados em Israel como Kefa, disse antes, a nação separada. Shaul também ensina em Efésios 2, que nós, a igreja, agora somos Israel. 1. Já fomos gentios. 2. Agora somos cidadãos da comunidade de Israel pela fé no Messias. 3. Se alguém faz parte de pactos no plural da promessa, então é parte de Israel. Vamos ler aqui Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 13. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem o Mashiach, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Yahuwah no mundo. Mas agora, no Mashiach, Yahushua HaMashiach, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue do Cordeiro. Como podemos não ser Israel se agora somos cidadãos de Israel? Claramente, o dispensacionalismo introduziu alguns erros graves. Shaul entendeu que todos na fé são Israel, porque as Escrituras o ensinaram isto. A nova aliança, a aliança renovada, é para a casa de Israel e a casa de Yahudá, que são os dois reinos que consistem em toda a nação de Israel. Livro de Irmeiahu, traduzido por Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 33. Eis aí vem os dias, diz o Altíssimo, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Yahudá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra, do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Altíssimo, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Altíssimo. Na mente lhes imprimirei a minha Torá, também no coração vou escrever, lhes escreverei, e serei o seu Elohim, e eles serão meu povo. Também temos aí o livro de Hebreus, capítulo 8, versículos de 8 a 12. Portanto, claramente, se alguém faz parte da aliança renovada estabelecido por Yahushua HaMashiach, então é enxertado na casa de Yahudá ou na casa de Israel e, portanto, faz parte de Israel. A aliança renovada não deve ser feita com mais ninguém. Ou alguém se torna parte de uma nação separada, como disse Kefa, Israel, ou não faz parte da aliança renovada. Além disso, Yahuwah disse que escreveria sua lei, sua Torá, nos corações e mentes de seu povo, o que, a propósito, é exatamente o oposto de aboli-la. Ele a estabeleceu. É um pouco difícil aceitar uma estrutura interpretativa teológica que separa Israel da igreja, quando as Escrituras afirmam claramente que somos enxertados em Israel e, na verdade, tornados cidadãos dele, de Israel. Até agora, o princípio número 1 do dispensacionalismo, que foi listado no início deste ensino, foi absolutamente destruído pela verdade das Escrituras. Mas os seminários continuam a ensinar tal doutrina com absoluta seriedade. Sem o erro do dispensacionalismo,
Perceber que somos Israel é o mesmo que perceber que existem muitos mandamentos que o Altíssimo decretou que muitos não estão sendo obedientes. Muitos dizem que muitos mandamentos foram dados apenas à casa, apenas a Israel, e não à igreja, falhando completamente em ver que Israel e a igreja são, na verdade, a mesma coisa, a mesma entidade. Há uma razão pela qual o dispensacionalismo é popular, porque ser obediente ao Altíssimo nunca foi popular. Apenas focar no amor do Altíssimo por nós, chamado de graça, mas favor e não merecido, é muito mais fácil do que amá-lo de volta, né? O que na verdade é definido como guardar seus mandamentos, segundo aí Yohanan Aleph, né? Livro de 1 João, capítulo 5, versículos de 2 a 3. Essa é a própria definição de uma tentativa unilateral relação. A casa de Israel continuamente quebrou e ignorou a aliança do Altíssimo, que o Altíssimo estabeleceu entre eles, e consequentemente se divorciou, segundo o livro de Irmeiahu, traduzido por Jeremias, capítulo 3, versículo 8. O objetivo do Altíssimo, Yahweh Tsevaot, é restaurar a casa de Israel, a casa de Yahudá, para que todo o Israel seja salvo, como afirma o livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 8. O Altíssimo encontrou falhas, né, neles, na casa de Israel, não na Torá do Altíssimo. E a nova aliança afirma que a solução, descrita aí no livro de Irmeiahu, traduzido por Jeremias, capítulos 30 a 31, foi escrever a Torá do Altíssimo em nossos corações e mentes, não abolir isto. O objetivo óbvio da solução do Altíssimo é que agora vamos guardar a Torá do Altíssimo em vez de ignorá-la e continuamente transgredi-la, ou seja, pecar. Bem, pessoal, vou fazer uma pausa por aqui. Como vocês devem ter visto aí, toda essa ideia de separar aí a Igreja de Israel, né, que foi o primeiro passo para a criação do dispensacionalismo, nada mais é do que um grande engano que faz com que muitos irmãos rejeitem toda a origem das Escrituras, rejeitem a origem da fé. Muitos chegam, inclusive, a rejeitar aí inclusive até os nomes originais, né, a origem de tudo. Muitos ditos cristãos fazem isso, né? Muitos criaram aquelas famosos slogans, né? aquelas famosas frases feitas. Eu não vivo na lei, eu vivo na graça. Eu sou cristão, eu não sou judeu. Não sei o que, gente. Tudo isso foi um engano. Tudo isso, na verdade, é um grande engano aí trazido pelos hereges pais do cristianismo. Então, de acordo com informações trazidas pelo último estudo da série Netzarim aqui para o canal, quando lemos esse trecho, nós entendemos, né, que tal doutrina é tão herética, capaz de nos afastar da verdade das Escrituras e talvez aí até nos tirar, né, do caminho da salvação. Então sabemos que vivemos tempos difíceis, tempos complicados e, claro, devemos aí focar no espiritual, né? Focar na salvação. Então, pessoal, eu vou parar esse estudo por aqui, certo? Esse é o primeiro vídeo, o vídeo número 20 do canal, e logo voltaremos aí com a parte 2 desse estudo sobre dispensacionalismo, ok? Muito obrigado a todos, que o Altíssimo Yahweh Tsevaot abençoe a cada um de vocês e ao lar de vocês, e que o Altíssimo e que o Mashiach, Yahushua HaMashiach, continue aí abençoando a cada um de vocês e dando norte para vocês.
Porque é isso que precisa, pessoal. Entendimento, discernimento. Busquem as escrituras, pessoal. Busquem os originais. Se afastem do sistema religioso, seja ele cristão, seja ele judaico, seja ele islâmico. Se afastem. O sistema religioso se diz ser algo, mas é outro completamente diferente. Se afastem das doutrinas que foram ensinadas para vocês desde criança. E estou dando um exemplo aqui. Estou dando apenas um exemplo do que simplesmente parte, né, de toda uma destruição de entendimento que eu considero um veneno. O dispensacionalismo ele é um veneno que cega a alma e impede com que os ditos crentes não consigam entender as escrituras. Muito simples assim, pessoal. Então, vou parando por aqui. O vídeo já está muito longo, 40 minutos de gravação, mais de 40 minutos. E fica assim, pessoal. Até o próximo vídeo.